Quando a gente pega uma paciente jovem e bonita como essa, o tratamento ele acaba sendo muito mais difícil, porque o limiar do erro ele acaba sendo muito menor. Então a gente vê que a Juliana tem características muito marcantes faciais. A gente consegue ver o queixo dela bastante proeminente, a gente consegue ver ângulo de mandíbula. Mas vamos ao sorriso dela. Quando a gente vê o sorriso dela, olhem só que interessante. Tá competindo inferior com superior. Mas eu não quero que compita. Eu quero que os superiores ganhem, sempre. Eu quero que o dente tenha a simetria exatamente igual ao rosto dela. Então aí começa o desafio do projeto. O que a gente vai entregar em termos de resultado? E eu preciso necessariamente mostrar para o paciente aonde a gente vai chegar. Chega nessa fase onde a gente faz uma coloração para conseguir mostrar para o paciente como vai ficar o tratamento e mostra para a paciente. Essa é a pré-ideia que a gente tem de tratamento, essa pré-ideia que a gente tem do que a gente vai fazer em termos de tratamento. E é isso que a gente apresenta para o paciente. Quando o paciente aprova esse tratamento, a nossa conversa acaba sendo com o laboratório. No caso da Juliana, a gente fez um escaneamento. Escaneamento hoje é uma maneira muito prática e muito rápida de a gente resolver alguns casos clínicos na odontologia. O escaneamento ele possibilita com que a gente não tenha mais moldagem. Então aquela massa que a gente coloca na boca, ela acaba sendo eliminada. Quando a gente faz o escaneamento, acaba gerando um arquivo e esse arquivo de imagem vai para o laboratório e vai gerar um outro arquivo de como eu quero os dentes da paciente. Esse outro arquivo vai ser impresso através de uma impressora 3D, porque ele consegue, através de uma maneira totalmente digital, me entregar o planejamento da paciente. Agora, olhem que detalhe bacana aqui. Esse aqui está o alicerce do tratamento. Esse guia que vocês estão vendo aqui meio rosa, ele é um guia de desgaste incisal dos dentes do paciente. Então ele está zerado aqui, vocês podem ver que ele não tem nenhuma folga aqui. E esse, mais uma vez, lembrando, é o planejamento do paciente. A gente pega esse guia aqui e a gente vai colocar nesses dentes aqui. Assim é como é o sorriso da Juliana. E vocês podem ver que esses espaços, ó, são espaços aonde a gente vai precisar acrescentar material, ou seja, a gente vai precisar crescer os dentes dela. Se a gente vai crescer os dentes dela, significa que a gente não precisa diminuir. Então, nesse caso da Juliana, como ela tem os dentes bastante curtos, a necessidade de desgaste desses dentes, ela torna-se praticamente nula. Agora tem um outro guia, que mais uma vez a gente vai analisar aqui, onde tem esse planejamento. Está zerada aqui toda a estrutura dela, ou seja, não tem folga nenhuma. E a gente pega esse guia aqui e vamos colocar no que hoje a Juliana tem em boca. Então a gente consegue observar que existem espaços aqui a serem preenchidos. Então, mais uma vez, da mesma forma que não há necessidade de fazer um desgaste maior aqui nessa incisal, também não há necessidade de uma perda de volume dentário pela parte de fora dos dentes, para que a gente precise acrescentar cerâmica. Por quê? A gente precisa crescer os dentes, a gente precisa botar esses dentes mais para fora conforme o planejamento. Então, nesse caso em específico, a gente vai ter uma preservação de dente extremamente boa, fazendo com que a longevidade do tratamento seja excelente e com que, óbvio, né, a gente consiga um resultado funcional, estético e de longevidade bastante bons.
Gente, eu não tô acreditando que sou eu.